Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui. Ports, remake e remasters. Essas atitudes aí estão acabando com a indústria dos games. Pessoal, esse raciocínio, a lógica disso aí surgiu porque o tempo que essas empresas estão gastando recurso e dinheiro para reciclar, jogos antigos, ela poderia estar se dedicando a fazer jogos novos e novas IPs. E mais, sempre que o jogo chega, ao mercado, normalmente ele está chegando a full price, $60, Ou seja, aparentemente parece que foi feito um mínimo esforço naquele porte e ele chega lá, mesmo assim, a $60, Mas vamos entender essa questão melhor, vamos saber, se é realmente assim. É isso que eu vou responder nesse vídeo. Se segura na cadeira e bora pro vídeo. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E esse assunto aqui veio bem a calhar, no momento propício, porque ontem a Nintendo encerrou a eShop de Nintendo 3DS e a eShop de Nintendo Wii U. Ou seja, se você quiser comprar novos jogos, você já não pode mais, esquece, não consegue. A única coisa que você consegue fazer é o redownload, de jogos que você já tem comprado. Se você apagou do Wii U sem querer ou tinha pouco espaço lá no 3DS, você consegue ainda fazer o redownload. E olha que ironia, a única forma de você conseguir rejogar, jogos que você não comprou do Wii U e do 3DS, não tendo, mais eles em nenhum cartucho mídia física, seria aí se essas empresas, ou a própria Nintendo ali, dona daquele jogo, trazer de volta em forma de remaster, remake ou port. Ou uma outra via seria realmente usar de meios não naturais para conseguir jogar aí os jogos de 3DS ou Wii U que você não tem ainda. O lado sombrio da força é um caminho para muitas habilidades que alguns consideram serem não naturais. Então, antes da gente opinar, sobre isso, deixa só explicar a diferença rapidinho para vocês entre port, remake e remaster. O port, pessoal, como o nome já diz, é quando se pega o jogo da sua plataforma original e se porta para outro console, sem muitas mudanças, tá? Geralmente esse jogo, ele não tem muitas mudanças, simplesmente se pega o jogo e porta ali para outra plataforma. O remaster de um jogo, aí sim, ele já começa a ter alterações, tá? Normalmente se tem alterações aí de filtro, de imagem, Às vezes o jogo é um pouco antigo, ele recebe uma versão em HD, ele tem, por exemplo, melhorias de qualidade de vida, mas não se mexe na estrutura do jogo, somente se atualiza ele para ele ficar mais gourmetizado, Para ele ficar mais palatável aí nos dias de hoje. E por fim, temos o remake. Como o nome próprio já diz, é uma reimaginação daquele jogo. Normalmente você tem a proposta de reimaginação total daquele jogo. Vem algumas ideias ali do jogo original, mas se mexe na história, se mexe em personagens. Não é todo remake que tem essa proposta, tá? Mas a maioria mexe bastante na estrutura do jogo. É quase como se fosse um jogo novo, ainda com características daquele antigo. E só para ilustrar, para vocês, assim, um exemplo clássico no mundo dos games, que tem as três versões, remake, port e remaster, realmente é Resident Evil 4, cara? Eu acho que Resident Evil 4 é o jogo que mais foi reciclado de toda a história aí do mundo dos games. Então, quando a gente pega Resident Evil 4, ele nasceu no Nintendo GameCube, mas ele teve uma versão para PlayStation 2, então já foi um pequeno portzinho, Depois foi para PlayStation 3 e tal, mais um port. E aí, no Wii, ele teve várias mudanças por causa da jogabilidade do controle. Então podemos considerar que foi um remaster. Depois ele recebeu uma versão em HD bonitona ali no Switch. Legal, um remaster show de bola. E agora, pessoal, estão querendo fazer um remake de Resident Evil 4. Uma reimaginação de toda a história desse jogo, que eu considero ser um dos melhores assim, de todos os tempos. Gosto muito de Resident Evil 4, viu? Cuidado, Capcom, aí, o que você vai fazer com o meu bebê, hein? Não vai zoar o jogo, hein? E esse remake vai chegar para as plataformas aí de Next Gen, as famosas novas gerações, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X. Beleza, entendido a diferença então entre port, remake e remaster, vamos lá então para minha opinião, Será então, pessoal, que o raciocínio de quem pensa, putz,
Ao invés de fazer um jogo novo, de focar tempo, dinheiro e equipe destinada para aquele processo de criar um jogo novo ou uma IP nova, você está perdendo tempo e dinheiro para fazer reciclagem de jogo velho, né, de jogo antigo. Será que é assim que funciona? Olha, até faz sentido em alguns casos esse raciocínio e eu consigo entender quem pensa assim, mas hoje em dia, né, a indústria dos games, ela cresceu muito, muito mesmo. E na minha visão, é uma indústria que movimenta bilhões de dólares todos os anos. E Sony, Microsoft, Nintendo tem muita grana. De tal forma que essas empresas, pessoal, elas geralmente contratam terceiras empresas para fazer esses ports mais simples, para fazer esses remasters, tá? Então, muitas das vezes, o fato de estar sendo produzido um remaster, um port, ou de vez em quando até mesmo um remake, não influencia nos projetos futuros e nem nos projetos presentes que já estão acontecendo na empresa. Então pode ficar tranquilo. Você quer um exemplo claro sobre isso? A gente tem um exemplo dentro da Nintendo. O próprio Zelda Wind Waker, ele foi feito aí por um estúdio que não é exatamente a Nintendo própria. É um estúdio da Nintendo interno, mas que não atrapalhou o desenvolvimento dos jogos futuros e nem do presente. Então, quando um port ou um remake é anunciado, você pode ficar tranquilo que ele não costuma atrapalhar nada na produção aí dos seus futuros jogos e das suas novas IPs. E se você não curte o remake que está sendo feito, é só você ignorar ele totalmente. E sobre a outra parte, né, em que não existe nenhum esforço para você trazer um jogo velho e colocar ele em HD ali para nova geração, ou fazer um remaster como foi o Skyward Sword e jogar $60, porque a empresa não teve nenhum trabalho e ainda cobra esse valor exorbitante. Eu chamei o meu amigo Rodrigo, pessoal. O Rodrigo, para quem não sabe, ele ajudou na parte artística de um jogo brasileiro indie, né? O Retro Máquina. E esse cara simplesmente fica lado a lado com os desenvolvedores, né? Os famosos devs. E aí, ele entende muito mais essa parte aí de codificação, de assets. E ele vai falar com vocês aí, vai dar um recadinho rápido sobre essa coisa de a empresa não tem nenhum tipo de trabalho para fazer esse porte e ainda quer cobrar da gente. Rodrigão, manda seu recado aí pra galera. Fala, Rafa, meu velho, o maior investidor da Nintendo aí do Brasil. Fala, rapaziada do canal do Rafa. O Rafa fez esse convite para mim, eu me chamo Rodrigo Pascoal, eu vim aqui para falar um pouco sobre a parte de desenvolvimento de jogos, né? Eu trabalho atualmente como desenvolvedor de jogos, eu sou um dos desenvolvedores do Retro Máquina, um jogo indie brasileiro. Então eu tô aqui com um pouco da minha experiência, né, de apenas um jogo, de alguns jogos, né, eu já trabalhei em alguns, mas um jogo inteiro mesmo lançado para todos os consoles é só um. E para falar um pouco dessa coisa de remaster versus remake, a dificuldade de você conseguir remasterizar um jogo muito antigo. Só para vocês terem uma ideia, né, falando um pouco da experiência própria. O Retro Máquina foi um jogo lançado o ano passado, mais ou menos no meio do ano passado. Deve estar... eu não lembro agora, não vou lembrar agora a data de cabeça, mas assim, se eu tivesse que achar todos os arquivos dele de novo, eu já não acharia, com toda certeza, assim, que nem já tive que trocar HD do computador porque deu problema. Então, assim, a gente tenta salvar todos os arquivos na nuvem, mas é muito complicado. Isso que a gente é um estúdio indie, um estúdio pequeno, no Retro Máquina, os assets de cenário do jogo fui só eu que desenhei, então... assim, seria mais fácil, em tese, né, eu ter o controle, porque é só uma pessoa, mas imagina numa, sei lá, né, vamos supor um jogo grande, que nem um Zelda da vida, que você tem lá, sei lá, umas 300 pessoas trabalhando. Isso, não tô nem falando do último Zelda, tô falando, por exemplo, do Zelda do 64. Com certeza tinha uma equipe muito grande da Nintendo trabalhando nele, do Ocarina of Time. E com certeza, assim, ter todos esses assets separadinhos, certinhos, e ter muito, em empresa grande, tem muito reaproveitamento de asset também, assim, de um jogo para o outro. Um caso que fácil de memória que eu consigo falar para vocês é aquela lenda, lembra do Ellie is Real, que todo mundo achava que tinha uma placa no Mario 64 que estava escrito Ellie is Real, né? Ou seja, Ellie é real, então muita gente acreditava que dava para pegar o Luigi no Mario 64 por conta dessa placa, mas na verdade essa placa, ela só tá com uma resolução baixa, né? Ela nem devia estar escrito nada legível, talvez. E essa mesma placa conseguiam encontrar no Ocarina of Time do Zelda, ela sendo usada em algumas partes do jogo também. Então, com certeza tem assets de outros personagens da Nintendo que acaba reaproveitando um pouco em outros jogos, né?
dentro da mesma empresa, e a gente faz isso também lá na Orbit, né? Algumas vezes até por protótipos você usa alguns assets que já estão prontos de algum outro jogo, outra etapa do jogo. Aí vai na produção, lá no final você esquece de trocar e acaba ficando aquilo no meio, né? Então, realmente, assim, é muito complicado depois de, por exemplo, vamos fazer um remaster do Super Mario Bros 3 que saiu em 88, não tenho certeza. 88, 90, não sei, 90, 89. Então, imagina, um jogo de mais de 30 anos atrás, você pegar, achar qual computador da Nintendo lá tá lá empoeirado, que tá com os assets originais ou os desenhos originais. Então, muitas vezes o trabalho que dá é realmente de você fazer do zero, né? Então, realmente, não é assim, abrir o arquivo e exportar de novo. Eu creio que mesmo em jogos recentes, por exemplo, a gente teve agora vários problemas com a franquia GTA, que eles fizeram meio que um remaster, né, para os consoles de nova geração. E, assim, muita gente reclamou, não tava com a qualidade que o pessoal esperava, porque mesmo num jogo que não é tão antigo, um jogo mais ou menos de PlayStation 2, né, sei lá, já estaria tendo esses problemas, né? Então, assim, só para eu não me estender muito, né, mas acho que já deu para ter uma ideia do tanto de arquivo, o tanto de coisa que você tem que ter catalogado e bem catalogado, né? Os arquivos fonte, os arquivos originais, para você conseguir ter essa ideia melhor, né? Tipo, para remasterizar daqui 30 anos, né? Acho que qualquer um que fizesse um exercício assim, vou tentar guardar esses arquivos aqui num computador e daqui 30 anos abrir eles para ver como é que tá, você vai ver que, tipo, não é uma tarefa fácil, com certeza, né? E vale lembrar também só um detalhe, hoje em dia a gente salva tudo na nuvem, fica tudo lá, tal, né? Então você pode recuperar, baixar, fazer, né, atualizações e tal. Só que naquela época não tinha, assim. Então, assim, você tinha uma coisa no HD. Isso considerando que estava no HD, né? Porque muita coisa naquela época ainda se fazia na mão, né? Nos anos 80 e tal. Você perder aquele computador, aquele HD, os HDs também vão estragando com o tempo. Então, realmente uma tarefa difícil mesmo. E é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí. Valeu, Rafa, pelo convite. E tamo aí, cara. Precisando aí, é nós que voa. Então vocês viram aí, né? Quero agradecer o Rodrigo aí novamente por ter disponibilizado o tempo dele para falar aqui com a minha audiência. Valeu demais, Rodrigão. Tô ansioso pelos projetos futuros aí, hein? Quero só ver. Retromáquina é um jogão indie brasileiro top de linha e quero mais jogos aí. Então vocês viram, né? Tem todo um trabalho, assim, um retrabalho de pegar todos os assets, todas as coisas. Muitas vezes, pessoal, é mais fácil fazer o jogo do zero do que trazer um jogo do passado a valor presente. E tem outra situação também que eu acho muito interessante, que vale comentar, que é fazer a galera da nova geração, né, os mais novos, conhecerem os clássicos do passado sem eu ter que comprar aquela plataforma antiga. Por exemplo, eu tô jogando atualmente, né, a coletânea ZX, que era de Game Boy Advance. Se eu quiser que a minha namorada veja o jogo, eu consigo porque ele tá no Switch. Se eu quiser apresentar para um primo, para uma criança mais nova, eu consigo porque ele tá no Switch. Eu nem tenho Game Boy Advance, né? Então fica muito complicado assim. E o mais legal ainda é que essa coletânea é meio que se fosse um remasterzinho. Por quê? Você tem filtros que melhoram a imagem, você tem melhorias de qualidade de vida, porque muitas vezes, pessoal, só fazer o port e jogar ali na plataforma atual, quando o jogo ele é muito datado, ele era feito para aquela época. Hoje em dia é muito difícil jogar esses jogos. No caso de Mega Man Zero, cara, se não tivesse a melhoria de checkpoints espalhados pela tela, ficaria assim muito difícil você jogar hoje em dia. Porque se você morre, mas você tem a opção de jogar como era no passado, isso também é muito legal. Parabéns para Capcom. Se você morre e você não ligou os checkpoints, automaticamente você volta para o início da tela. Se você perde todas as suas vidas, é game over e acabou, sem choro nem vela. E era assim antigamente. E é legal você ter a experiência antiga. Mas, como ele tem essa pequena melhoria que já dá outro adianto para o jogo, e às vezes aquilo não estava também naquela época por causa das limitações do Game Boy Advance, memória e etc., é bacana que você tenha esse jogo dessa forma, com a opção de checkpoints espalhados pela tela e a opção também de desligar para jogar como era antigamente. Então, é uma forma de preservação de uma propriedade intelectual antiga que seria muito difícil de eu jogar e mostrar para a galera de forma original, né, a valor presente, né, aqui nessa data que nós estamos gravando em 2022. Então, eu sou a favor da prática de ports, de remake e remaster.
E entendo que hoje em dia essas empresas têm grana suficiente para um projeto não influenciar em outro. Então, quanto mais opções, melhor. Agora, podemos discutir uma outra coisa que aí eu discordo completamente, que é o quê? Se algum jogo específico precisava mesmo de remake, né? Se aquele jogo ali não seria suficientemente fazer um port, algo assim, porque ele não é tão datado desse jeito, sabe? Ou nem precisa de fazer o remake, porque, sei lá, ele tá numa geração que ainda tá acessível. E aí, pessoal, o exemplo, né, que eu posso dar pra vocês, assim, né, de um remake que a gente pode discutir se precisava mesmo, é o próprio The Last of Us, cara. Por que eu tô falando pra vocês se precisava? Porque não me parece ser um jogo tão datado assim. Ao contrário, eu acho um jogo super moderno. Pelo pouco que eu vi do jogo, assim, do escopo, eu acho que é um jogo moderno. E eu vi gente, pasmem vocês, pedindo o remake do The Last of Us 2. Cara, não é possível. Esse cara que tá pedindo isso não gostou do jogo. Ele quer uma nova história, né? Porque, meu, é super atual. É super atual. E é capaz da empresa anunciar esse remake, hein? Do parte 2. E aí a gente pode questionar a intenção da empresa. Por que que isso tá acontecendo especificamente com esse jogo? E também podemos questionar o próprio remake de Resident Evil 4, né? Será que precisa mexer numa obra que, assim, talvez um remaster mais HDzão, com algumas melhorias, modos extras, já não resolveria? Apesar que Resident Evil 4 é bem mais antigo, por exemplo, que The Last of Us. Mas acho que é uma discussão para outro vídeo. Deixem já a opinião nos comentários aqui. Podemos trazer esse tema também pra live ao sábado, acho que é um tema bem legal pra gente discutir. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração, lembre-se sempre, tamo rico. Fui!